Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, o formato dele, porque eu não vou ter o tempo essa semana para fazer um vídeo no formato normal. Então eu estou fazendo uma gravação de tela com uma notícia que me chamou a atenção, que saiu no Guia-me nesta semana. A notícia foi atualizada no dia 12 de agosto e que está falando a respeito dessa onda de terremotos, né? Então nos diz aqui a matéria que onda de fortes terremotos em 2026 remete à profecia de Jesus sobre o fim dos tempos. Os 10 grandes terremotos registrados em 2026 levam cristãos a refletir sobre os sinais da volta de Jesus descrito em Mateus 24. Na minha opinião, a gente não pode levar isso muito a sério, porque a própria Bíblia nos diz que ninguém sabe quando isso acontecerá. Cristo foi enfático em dizer que nem ele sabia, era só o Pai que sabia. Obviamente, o que nós estamos vendo são sinais, e esses sinais estão de acordo com o que o texto bíblico fala. Mateus 24 é o sermão chamado sermão profético que Jesus faz, né? Neste capítulo. Mas efetivamente a gente está observando não só terremotos, mas uma série de problemas na Terra. São inundações, tsunamis, terremoto, furacão, tornado. Até o Brasil está passando aí por umas situações difíceis, principalmente no sul do país, né? Então aqui vocês podem ver na tela, ele coloca um mapa com os principais terremotos ocorridos aí ao longo desse último ano aqui, né? Então começando aqui com Japão no dia 20 de abril, 7,4, fevereiro, dia 22, na Malásia, um terremoto 7,1, nas Filipinas em junho, dia 7, 7,8, Indonésia em abril, dia 1º de abril, 7,4, Tonga 7,5 no dia 24 de março, Vanuatu 7,3 em dia 30 de março também, México em julho, dia 17, 7,3, a Venezuela, que foi em junho, dia 24, 7,2, aliás, lá foram 2 terremotos, o outro foi no dia também 24 de 7,5, e agora dia 10, Colômbia 7,4. E o subtítulo aqui desta figura fala que o mapa mostra 10 grandes terremotos de magnitude 7 ou superior registrados em diferentes regiões do mundo em 2026. E continua a matéria dizendo que os grandes terremotos registrados em diferentes partes do mundo em 2026 têm levado cristãos a refletirem sobre as profecias bíblicas relacionadas à volta de Jesus. Só neste ano foram registrados 10 terremotos de magnitude 7 ou superior, faixa classificada como grandes terremotos, conforme dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, que é a sigla. Entre eles está o das Filipinas, o mais forte até agora, que atingiu magnitude de 7,8 em 7 de junho. Também ocorreram abalos de magnitude 7,4 no Japão em 20 de abril e na Indonésia em 1º de abril. A Venezuela registrou 2 grandes terremotos em 24 de junho de magnitude 7,5 e 7,2. Mais recentemente, em 10 de agosto, a Colômbia foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4. A distribuição desses grandes terremotos por diferentes regiões do planeta chamou a atenção do influenciador cristão Colin Elliott, que relacionou o cenário às palavras de Jesus em Mateus 24. Aspas para ele: quero que todos olhem para isso e olhem com atenção, porque vou explicar porque isso está completamente alinhado com a volta de Jesus, fecha aspas, afirmou Elliott. Terremotos em vários lugares. Ao analisar um mapa com os grandes abalos registrados nesse ano, Elliott destacou justamente o fato deles terem ocorrido em diferentes regiões.
Aspas de novo para ele: estes são todos os grandes terremotos que aconteceram em 2026 até agora, mas há algo aqui que vocês precisam observar porque é muito evidente. Vocês percebem alguma coisa? Eles estão por toda parte, não estão restritos a uma única região, estão literalmente espalhados por todo o mundo, declarou. Daí tem uma publicação dele numa rede social, tem um vídeo aqui. Eu não sei se isso aqui é o X, eu não sei o que é. Eu sei que tem esse vídeo. Ele provavelmente está em inglês. I need you all to look at this and look at it closely, because I'm going to tell you why this completely aligns with the return of Jesus. I'll make it quick, don't worry. So these are all the major earthquakes that have happened in 2026 so far, but there's something you need to see. Ocorreram em diversas partes do mundo, né? Então ele tá falando sobre isso no vídeo que ele postou, talvez no X, não sei, ou Instagram, acho que foi Instagram. E então ele postou esse vídeo comentando a respeito desses terremotos e ele continua, então a matéria continua dizendo que o influenciador então relacionou a distribuição de terremotos à profecia de Jesus registrada em Mateus 24. Ao responder aos discípulos sobre os sinais de sua vinda e da consumação dos tempos, Cristo advertiu que haveria guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Eliot chamou atenção especialmente para essa expressão. Abre aspas para ele. Estão vendo este versículo? Olhem para esta palavra, vários. E quando olhamos para isso, vemos uma grande variedade de lugares, comentou. Princípio das dores. No versículo seguinte, Jesus explicou que esses acontecimentos seriam o princípio das dores, Mateus 24, 8, expressão associada às dores de parto e frequentemente abordada no contexto da escatologia cristã. A segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Embora existam diferentes interpretações teológicas sobre a sequência dos acontecimentos nos últimos tempos, os cristãos compartilham a esperança de que Jesus voltará conforme prometido nas Escrituras. Ao comentar os recentes abalos, o pastor Renato Vargens também relacionou os acontecimentos às palavras de Cristo em Mateus 24. Esse pastor Renato Vargens tem inclusive canal no YouTube, né? Aspas, de novo, terremotos sempre aconteceram, disso sabemos, mas é inegável que nos últimos tempos os sismos têm se multiplicado, o que nos faz lembrar da palavra de Deus, afirmou. E daí tem uma postagem do Renato Vargens, muito semelhante ao que o Eliot publicou, dizendo que já são 10 terremotos de magnitude 7 ou superior no mundo em 2026. Ele publicou isso aqui na conta dele do Instagram, e o que ele diz é que terremotos sempre aconteceram, disso sabemos, mas é inegável que nos últimos tempos os cismas têm se multiplicado, o que nos faz lembrar a palavra de Deus. E daí ele cita o versículo bíblico, né? E continua dizendo que, em seguida, Vargens citou a passagem em que os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da sua vinda e da consumação do século. Em sua resposta, Cristo mencionou, entre outros acontecimentos, guerras que estão acontecendo, e tem muitas outras aí, ao que tudo indica, estão prometidas, né? Prometidas no sentido que a situação está piorando cada vez mais, fomes e terremotos em vários lugares, afirmando que tudo isso é o princípio das dores. André Camupa Joaquim, conhecido como Camupa, também comentou recentemente a sequência de terremotos registrados em diferentes partes do mundo e relacionou os episódios às palavras de Jesus sobre os sinais de sua volta. Este Camupa eu não conheço. Eu não sei em que língua que ele fala. O que aconteceu no mundo nas últimas horas é algo incomum. Nas últimas horas, fortes terremotos atingiram diferentes regiões do planeta. Venezuela, Japão, Califórnia, Filipinas e outros locais registraram tremores que variam
de aproximadamente 5 a 7,5 de magnitude. Especialistas explicam que esses eventos não estão necessariamente ligados entre si, pois aconteceram por conta de falhas geológicas diferentes. Mas para quem conhece a palavra de Deus, é impossível olhar para esses acontecimentos e não lembrar das palavras de Jesus. Em Mateus 24, Jesus disse que antes do seu retorno haveriam guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, Jesus deixou muito claro que tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, não significa que Jesus vai voltar amanhã, mas significa que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Por isso, a nossa reação não deve ser medo nem sensacionalismo, deve ser vigilância. É tempo de fortalecer a fé, permanecer em oração, viver em santidade e manter o coração preparado. A cada dia que passa, estamos mais perto do retorno de Jesus do que nós estivemos ontem. E quando esse dia chegar, o mais importante não será entender os sinais, mas estar preparado para o encontro com o Senhor. Jesus repetidas vezes disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, eu não conhecia, mas pelo que eu vi, ele não falou nenhuma besteira, né? Realmente, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Não significa que vai ser amanhã, que vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, a gente não sabe. Mas significa sim que esse dia se aproxima cada vez mais. E a reportagem continua dizendo que, embora reconheça que especialistas atribuem os tremores a falhas geológicas distintas e que eles não estão necessariamente relacionados entre si, Camupa afirmou que esses acontecimentos também despertam uma reflexão à luz das Escrituras. Para quem conhece a palavra de Deus, é impossível olhar para esses acontecimentos e não lembrar das palavras de Jesus, declarou Camupa, no que eu concordo com ele, fazendo referência a Mateus 24. Em sua avaliação, as explicações científicas para os fenômenos não impedem que os cristãos observem os acontecimentos sobre a perspectiva bíblica. Exatamente. E o mais importante, existem esses sinais, mas continuemos a nossa vida e continuemos fazendo aquilo que necessitamos fazer. Dentre essas coisas, anunciar isto para aqueles outros que não conhecem, que não estão vendo isto, né? A gente vê muito cientista falando, os tais especialistas, né? Mas ninguém abre o olho para ver qual é o sentido disto à luz da Bíblia. É essa cosmovisão cristã, né? A própria passagem, no entanto, não estabelece uma data para o retorno de Cristo. Mais adiante, no mesmo discurso, Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora, Mateus 24:36. E um chamado à vigilância, para concluir, essa também foi a ênfase final da mensagem de Eliot. Mais do que observar os acontecimentos ao redor do mundo, o influenciador fez um apelo para que as advertências bíblicas sejam levadas a sério. Podemos tratar esses sinais com indiferença, podemos rir disto, podemos chamar os cristãos de loucos por acreditarem nisso, mas uma coisa permanece: Jesus Cristo voltará e todo o joelho se dobrará, afirmou. Eliot também destacou a importância de estar espiritualmente preparado para este momento. Então, vamos começar a levar isso a sério e a nos manter firmes e focados, porque o tempo está esgotando, declarou. A orientação está de acordo com a conclusão do próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Sem revelar quando sua volta acontecerá, ele orientou seus seguidores a permanecerem vigilantes e preparados. Então, essa é a matéria, e eu queria só acrescentar algumas coisas que também mostram os sinais e que são tão fortes, são indícios tão fortes, que é esta questão das guerras que estão acontecendo. Nós temos guerra no Oriente Médio que ameaça se espalhar ali no Oriente Médio, o Irã, os países árabes ali, a Rússia, a China estão envolvidas com isso, junto com Israel e Estados Unidos. Em Taiwan a situação está cada dia pior. Coreia do Norte, junto com a Rússia, atacando a Ucrânia. A Rússia tem atacado a Polônia numa tentativa de testar como é que está essa questão da OTAN, se a OTAN, que é
a aliança militar da europeia, mais Estados Unidos, Canadá, para ver como é que eles reagem a um eventual ataque russo. Aqui na América do Sul também, essa é uma guerra talvez não de países, mas a gente vê a situação contra narcotráfico. Politicamente o mundo está muito incerto, muito inseguro. São todos esses fatos são sinais claros de que este dia se aproxima, embora não saibamos quando. Por isso, o que é importante que esses homens que deram informações aqui nessa mensagem, nesta matéria do Guia-me, que é o importante é que nós estejamos preparados, como cristãos, estarmos preparados para esse dia e continuarmos levando a nossa vida, fazendo tudo aquilo que é necessário, mas sempre tendo em mente isto e ajudando aqueles que estão ao nosso lado, esclarecendo a eles, porque muitos pensam sempre apenas sobre a ótica científica, né? É o tal do iluminismo, tira Deus da frente e coloca apenas a ciência, que virou a nova religião. A religião é ciência, né? Que não é questionar, não se pode questionar, e tem que obedecer de maneira cega. Então, esta é o vídeo dessa semana. Como eu disse, vai ser diferente, porque eu não vou ter tempo de fazer edições de vídeo essa semana. Mas, pelo menos, eu mostro a vocês uma matéria que me chamou a atenção durante essa semana. Então, a todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.